Samuel, um jovem de apenas 24 anos, foi levado às pressas ao pronto-socorro após um episódio assustador de hematêmese. Era algo que sua mãe, Karen, jamais poderia ter previsto. Tudo começou em casa, quando ela encontrou o filho no chão, em uma poça de suor, com os olhos revirados e o corpo tremendo de maneira descontrolada. A visão de seu filho naquele estado mergulhou Karen em desespero, levando-a a chamar imediatamente serviços de emergência. Ao chegarem ao hospital, a equipe médica se deparou com um cenário de incerteza. Eles ainda não sabiam o que estava acontecendo com Samuel, mas o quadro parecia grave. Samuel, que sempre teve uma curiosidade por explorar o desconhecido, havia mergulhado nas profundezas da Dark Web. Intrigado pelas histórias que ouvirá sobre hackers e atividades ilegais, ele decidiu ver por si mesmo. Entretanto, o que ele encontrou não foi o que esperava. Em vez de criminosos, Samuel deu de cara com algo muito mais incomum, um site vendendo Luxury Cucumbers 2.0, pepinos de luxo. Quem compraria algo assim? Ele se perguntou. Mas isso despertou outra curiosidade: se podiam vender pepinos, que mais poderia estar à venda? Sua mente, já aberta a experiências alternativas, pensou nos cogumelos mágicos. Se eles vinham da terra, assim como os pepinos, não poderiam fazer mal, certo? Samuel pensava que algo natural jamais o prejudicaria. Ele já havia se automedicado com ácido antes, tentando lidar com o que acreditava ser depressão. Sem procurar ajuda médica, ele decidiu seguir seu instinto mais uma vez e comprou os cogumelos pela internet, acreditando que seriam a resposta para seus problemas. Quando os cogumelos chegaram pelo correio, Samuel percebeu algo estranho. A cor parecia um pouco desbotada e o cheiro era peculiar, lembrava amêndoas. No entanto, ele ignorou esses sinais e decidiu experimentar. A primeira dose proporcionou uma boa viagem, mas Samuel queria mais. Ele então pesquisou sobre microdosagem, uma prática onde se consome pequenas quantidades de substâncias psicoativas ao longo do tempo, para manter uma experiência contínua e controlada. Porém, ele se deparou com uma recomendação inusitada em um fórum: fazer um chá dos cogumelos e injetá-lo diretamente nas veias. Essa prática foi descrita como a maneira mais eficiente de microdosar. Logo após injetar a primeira dose, Samuel começou a sentir náuseas. Talvez a dose fosse pequena demais? Ele decidiu injetar mais. À medida que o tempo passava, a sensação de conexão com a natureza que ele esperava começou a ser ofuscada por uma crescente dor de cabeça. Seus pés começaram a parecer pesados como raízes de árvores, e sua respiração se tornou difícil. Mesmo assim, ele acreditava que estava tudo sob controle, que a microdosagem estava funcionando. Com o passar dos dias, o estado de Samuel piorou. Ele começou a suar incontrolavelmente, seu coração batia acelerado e ele sentia como se estivesse perdendo o controle de seu próprio corpo. Foi então que ele vomitou, e o que saiu foi algo vermelho. Ele achava que poderia ser sangue, mas não tinha certeza. O cheiro de ferro invadiu suas narinas, e logo ele começou a se perguntar se estava em uma espécie de pesadelo. Em sua mente, ele acreditava que estava sendo filmado para uma sala vermelha, uma transmissão ao vivo na Dark Web, onde pessoas pagavam para vê-lo sofrer. Foi nesse ponto que Karen o encontrou. Ao chegar ao pronto-socorro, a equipe médica observou que Samuel estava em um estado preocupante, sua pele estava fria e descolorida, seus olhos amarelados e sua frequência cardíaca, irregular. Um dos médicos começou a suspeitar de envenenamento, possivelmente por cianeto, e solicitou um exame de sangue especial. Enquanto isso, a condição de Samuel continuava a deteriorar-se. Ele tinha acidemia, uma condição em que o sangue se torna excessivamente ácido, e seus órgãos começaram a falhar. O fígado, que deveria processar toxinas, já não funcionava corretamente, deixando sua pele e olhos manchados de amarelo devido ao acúmulo de bilirrubina. Os resultados do exame confirmaram a suspeita do médico: Samuel estava sofrendo de envenenamento por cianeto. Esse veneno mortal estava bloqueando as mitocôndrias de suas células, impedindo-as de usar oxigênio. Era como se seu corpo estivesse sufocando por dentro, apesar de todo o oxigênio disponível ao seu redor. Os médicos agiram rapidamente, administrando vitamina B12 para neutralizar o cianeto em seu corpo.
Esse tratamento foi eficaz em parte, mas Samuel começou a apresentar outros sinais alarmantes: febre, pressão arterial baixa e dificuldades respiratórias. Exames de sangue revelaram uma nova complicação: bacteremia e fungemia, infecções causadas por bactérias e fungos circulando em seu sangue. Os cogumelos que ele injetou estavam agora crescendo dentro de seu corpo. A combinação de envenenamento por cianeto e infecção fúngica estava sobrecarregando o corpo de Samuel. Seus músculos estavam morrendo, e seus rins estavam falhando. Ele começou a sangrar pelos olhos, nariz e ouvidos, sinal de que sua medula óssea também havia sido comprometida. Os médicos lutaram para salvar Samuel, administrando antibióticos e antifúngicos potentes. Cada hora era crucial. Seu corpo estava em um estado de colapso, lutando contra os venenos e infecções que ele mesmo havia introduzido. Felizmente, após um período angustiante na UTI, o corpo de Samuel começou a responder ao tratamento. Lentamente, ele se recuperou o suficiente para ser liberado, mas a lição que aprendeu ficaria com ele para sempre. Ao final de sua jornada, Samuel compreendeu os perigos de se automedicar e de confiar em fontes anônimas da internet. O preço de sua curiosidade foi alto, mas ele sobreviveu para contar a história. Por isso nunca devemos nos automedicar. Obrigado por assistir, se inscreva e até o próximo vídeo.